Olá! Hoje a gente vai mergulhar num modelo de oração um pouco diferente, tentando entender como Jesus se comunicava. E olha, essa é uma perspectiva que pode, de verdade, mudar a forma como a gente enxerga o ato de falar com Deus. Vamos começar com uma pergunta que, com certeza, já passou pela cabeça de muita gente. É aquela tensão clássica, sabe? Se orar não serve para informar Deus de algo que ele já sabe, então qual é o verdadeiro propósito disso? É exatamente esse o ponto que a gente vai explorar hoje. Muitas vezes, o nosso jeito de orar parte de uma lógica que a gente poderia chamar de ansiosa. Sabe como é? Tudo começa com um problema, com uma necessidade e com aquela sensação de que a gente precisa convencer Deus a fazer alguma coisa. Essa lógica, que é muito humana, acaba nos prendendo num ciclo de repetição, de insistência, quase como se o resultado dependesse da nossa capacidade de persuadir. E isso pode transformar a oração, que deveria ser um lugar de confiança, num lugar de ansiedade. E é aqui que a coisa muda de figura. A gente entra na ideia central desta análise, a voz pactual de Jesus. É uma virada de chave radical. A ideia não é mais falar para Deus, tentando convencê-lo, mas sim falar a partir de Deus, a partir de uma posição de alinhamento com Ele. Então, o que é essa tal de voz pactual? Pensa assim, é a prática de falar não para tentar persuadir, mas a partir de um lugar de relacionamento, de uma aliança que já existe. A fala se torna uma resposta àquilo que Deus já é e ao que Ele já está fazendo. O contraste entre as duas lógicas fica muito claro aqui. A lógica humana foca em persuasão, em informar a Deus, e ela sempre começa no problema. Já a lógica pactual, ela foca em alinhamento, em declarar uma verdade e começa no relacionamento, na aliança. A diferença é fundamental. Essa passagem de João é a base de tudo. Jesus basicamente diz que as suas ações, as suas palavras, não são uma iniciativa dele, são uma resposta ao que ele vê o Pai fazendo. A fala dele nasce da visão, não da necessidade de criar algo do nada. E quando a gente entende esse princípio, as consequências são diretas. Acaba aquela coisa de improviso espiritual, de tentar inventar soluções na hora. Também descarta qualquer tentativa de manipular Deus ou de usar a oração como uma ferramenta para convencer. A fala vem de um lugar de certeza e não de tentativa. Ok, mas vamos sair um pouco da teoria. Como é que Jesus vivia esse modelo de alinhamento divino no dia a dia? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos bem concretos. Quase todo mundo conhece esse versículo, né? Jesus se retira para orar. Mas o mais interessante aqui é que o texto não fala de nenhum pedido específico. O foco parece ser outro, completamente diferente. O objetivo daquela oração solitária era o alinhamento. Era um momento para recalibrar o foco, para se submeter à vontade do Pai, para ouvir e, principalmente, para um reposicionamento interior. Jesus não orava porque estava perdido, mas sim para não sair do eixo do Pai. Agora pensa na cena da ressurreição de Lázaro. Antes de qualquer milagre acontecer, as palavras de Jesus são uma declaração de relacionamento. Ele não está comandando, ele não está pedindo, ele está confessando a comunhão que já existe. Ele afirma a aliança. O milagre é só uma consequência dessa realidade. E a oração no Getsemane, talvez seja o exemplo mais claro desse processo interno. Primeiro, a gente vê o pedido legítimo, a expressão da angústia humana. Depois, vem a palavra de transição, contudo, que é o sinal do alinhamento consciente. E, por fim, a submissão absoluta. É um processo em 3 passos, bem definidos. E o mais legal é que Jesus não só viveu essa voz pactual, como ele também ensinou. Vamos ver como ele instruiu os seguidores a orarem a partir da identidade que eles tinham, e não a partir das necessidades do momento. A oração do Pai Nosso é o grande modelo de ensino dele. E perceba como ela começa. Antes de qualquer pedido por pão ou por perdão, ela estabelece os fundamentos, as bases de tudo. Então, o ponto crucial aqui é a estrutura. Começa com identidade, Pai. Começa com governo, reino. E começa com submissão, tua vontade. Jesus inverte totalmente a nossa lógica humana, que já começaria com a lista de problemas, né? Aqui, o ponto de partida é o pacto, é a aliança. E olha só, aqui Jesus responde diretamente àquela nossa pergunta lá do começo sobre a repetição. Ele nos diz para não usar vãs repetições, justamente porque o Pai já sabe do que a gente precisa. Ou seja, a oração não pode ser sobre informar ou insistir. A grande virada de chave é essa. O objetivo não é convencer a Deus, é reposicionar o nosso próprio coração em confiança. A repetição, quando acontece, não é para mudar a mente de Deus, mas sim para alinhar a nossa mente
e o nosso coração com a verdade do relacionamento que já existe. E já caminhando para o final da nossa análise, é fundamental entender uma coisa. A voz pactual não é só uma técnica de oração. É algo muito mais profundo. É uma forma de ser, uma vida que se herda. Então, para a gente resumir, a lógica humana parte do problema, tem como objetivo a persuasão, se baseia na ansiedade e foca nos resultados. Já a voz pactual, por outro lado, parte da aliança, busca o alinhamento, se baseia na confiança e foca no relacionamento. E a conclusão que a gente chega é realmente poderosa. A vida inteira de Jesus foi estruturada para essa voz pactual. Não era um método que ele usava de vez em quando, era na verdade o próprio tecido da sua existência, o jeito como ele se relacionava com o Pai e com o mundo a cada momento. E a gente encerra com esse pensamento final. A voz pactual não é uma técnica que a gente aprende como um passo a passo. É uma vida que a gente herda e vive em Cristo. É um convite para entrar na mesma dinâmica de relacionamento que Jesus teve com o Pai. E sem dúvida, isso muda tudo.